Fala pessoal, bora comentar hoje sobre duas notícias envolvendo a Taesa, porque o CEO destaca que a empresa deverá participar de alguns leilões de transmissão que irão acontecer, e também a segunda matéria, que pode ser consequência disso, é que analistas reduzem a projeção de proventos para a empresa, principalmente por causa da dívida elevada e por causa da mudança da sua política de proventos. Mas antes de comentar aqui sobre essas notícias, se inscreva no canal, eu posto vídeos diários sobre notícias e investimentos. Então, para lá, sobre a primeira matéria, a Taesa está de fora de alguns leilões que aconteceram em 2023 e neste ano irá acontecer outro leilão na parte de transmissão, e o CEO da empresa destacou que a empresa deve possuir uma participação mais efetiva nas próximas disputas. Daí, o jejum da Taesa em leilões de transmissão completa um ano no próximo dia 30 de junho, que a previsão era de quase 16 bilhões em 9 lotes, segundo a estimativa da ANEEL, e esse leilão foi marcado por deságios acima do que o esperado. E o que seria mais ou menos esse deságio por causa dessa disputa acirrada? Digamos assim, a ANEEL fala que irá pagar 1 bilhão por ano para você construir e manter certa linha de transmissão. E, por causa dessa competição muito grande, algumas pessoas podem aceitar 600 milhões por ano de receita anual permitida para construir o mesmo projeto. Consequentemente, isso pode acabar reduzindo o retorno para o segmento de transmissão nesses novos leilões que têm acontecido. Então, por isso, o mercado não tem gostado tanto das transmissoras, dívida elevada e competição muito acirrada. Fora isso, a empresa fez menção que irá participar das disputas seguintes, mas sua ausência não passou despercebida, tanto no leilão de dezembro do ano passado, quanto no primeiro leilão de 2024, que aconteceu em março. Porém, o CEO da Taesa destacou que a empresa está otimista com a possibilidade mais efetiva nos próximos leilões que irão acontecer. Mas eles não querem investir a qualquer custo para conseguirem um baixo retorno, e o CEO mencionou o seguinte, que vamos voltar trazendo investimentos que façam sentido para o seu portfólio, sempre adicionando valor para a ação. Então esse ponto é uma parte positiva, porque tem empresas que querem crescer a qualquer custo e conseguem um baixo retorno desse projeto que elas ganharam. E segundo o CEO da Taesa, a empresa precisa de ativos que sejam competitivos em termos de sinergia, e é mais difícil fazer uma oferta em certo lote onde a empresa não possui região de atuação. Então a empresa se concentra nas áreas onde ele já possui atuação ou que algum parceiro está presente, até porque isso pode ter uma sinergia maior e também uma redução de custos para entregarem aquele projeto. Fora isso, o próximo leilão de transmissão de energia está previsto para setembro deste ano. Então vamos ver quais transmissoras irão ganhar esses lotes que irão acontecer. E essas empresas que ganharem terão que investir um recurso relevante e, após alguns anos, até concluírem esses projetos, isso trará uma receita incremental para quem entregar esse projeto. Fora isso, um ponto que preocupa o mercado é que o prazo médio das concessões da Taesa é menor entre as empresas do setor, por exemplo, a Isacitep, a Alupar e também os seus pares, já que algumas concessões da Taesa irão vencer em 2030, o que seria equivalente a uns 30% da receita total da empresa. Então, se a Taesa não fazer nada, não conseguirem novos projetos, lá no futuro a empresa teria um baque na sua receita. Mas a empresa tem se movimentado para conseguirem alguns lotes e lá no futuro não apresentar toda aquela queda na sua receita. Daí a percepção é que a Taesa não pode ficar muito tempo de fora desses leilões e haverá perdas de receita no final dos contratos que vamos ter que compensar. E o CEO destacou que irão participar de leilões e outras operações para ter essa compensação. Então, ao que deu a entender, ele cita que a Taesa vai se tornar mais ativa nesses leilões que irão acontecer, para no futuro não apresentar um grande baque na sua receita. Outro ponto, a Taesa prevê desembolsar 3 bilhões no seu atual ciclo de investimentos, principalmente para 2024 e 2025, o que deve gerar uma receita incremental de 430 milhões nos próximos anos. E esse ponto irá gerar mais EBITDA para a empresa, o que ajuda na redução da alavancagem. Porque, para quem não sabe, hoje a Taesa está bem endividada.
Então a empresa encerrou com uma relação de dívida líquida sobre EBITDA de 3,8 e o CEO em exercício disse que a alavancagem deve fechar um pouco acima do que isso para 2024, chegando a certo pico e desacelerando a partir do próximo ano. Então, devido aos fortes investimentos, cenário de juros elevados, o próprio CEO da Taesa está destacando que a empresa deve permanecer bem endividada para este e o próximo ano. E aparentemente, a empresa começaria a se desalavancar no próximo ano. Outro ponto, a empresa tem remunerado os acionistas e tem feito investimentos para manter o seu crescimento futuro, por isso foi ocupando uma alavancagem que possui, mas a Taesa possui uma boa qualidade de crédito, o que possibilita à empresa conseguir fontes de financiamentos competitivos. E de fato, o custo da dívida da Taesa é bem baixo em comparação com outras empresas. Outro ponto, ele também comentou sobre o impacto no pagamento de proventos. E o primeiro ponto, por estar próxima de um pico de alavancagem, a Taesa entende que precisava reduzir esse pagamento de proventos, porque, com muito investimento e muitos dividendos, essa dívida poderia crescer em uma proporção bem maior. Então, o que é que a Taesa fez? Mudou a sua política do lucro líquido IFRS para o lucro líquido regulatório, já que o regulatório está alinhado à geração de caixa da empresa. E a proposta da empresa para este ano é de um payout de pelo menos 75% e para o próximo ano em diante, a empresa tem intenção de pagar 90% a 100% do lucro. Então, para o curto prazo, o mercado espera por um provento menor da empresa. Outro ponto, o payout de 75% é uma condição necessária para que tenhamos um ciclo de investimentos mantidos um pouco mais à frente e pagar 90% a 100% é uma intenção e não é uma garantia. Então, cuidado para não pensar que no próximo ano a Taesa pagará um alto provento, porque isso é a intenção da empresa e nada garante que esse fato irá acontecer. Até porque, segundo o próprio CEO, a empresa começará 2025 com uma dívida bem elevada e acima do que o patamar atual. Ele também comentou que a empresa pagou 4 bilhões de proventos nos últimos 3 anos, o que gerou um bom provento no bolso do acionista, principalmente para quem comprou em preços menores, que conseguiu uma parte relevante do capital sendo reavida apenas com proventos. E por fim, o CEO da Taesa mencionou que uma futura participação em leilões de transmissão que irão acontecer não afetará diretamente o pagamento de proventos da empresa. E ele explica que, ao arrematar um lote, os desembolsos são menores nos 2 primeiros anos do projeto e o investimento acaba aumentando principalmente no 3º e no 4º ano, a depender do projeto e do tempo para ser executado. Já outra matéria, da Taesa, a analista reduz a projeção de proventos para a empresa por causa dessa nova política de proventos. Então, na visão dos analistas da Genial Investimentos, o Vitor Souza e o Israel Rodrigues, eles esperam que a Taesa irá reduzir o pagamento de 11% para 8%, que, por sinal, ainda seria um provento atrativo e acima do que 6%. Daí o analista destacou que essa redução no payout e também o dividend yield, que poderá cair um pouco, é negativo para investidores focados na geração de renda passiva, mas que não altera em nada o processo de geração de valor da empresa para o acionista. E a recomendação deles é de manter o papel parado em carteira. Então nem possuem recomendação de compra e nem possuem recomendação de venda, apenas de manter as ações paradas em carteira. Outro ponto, eles comentaram sobre a dívida da Taesa de 3,8, dívida líquida sobre a EBITDA, o que seria uma das mais alavancadas entre os seus pares. E por possuir um número menor de projetos em construção e o menor prazo de concessão médio entre os seus pares, isso acaba gerando certo alerta para a empresa, porque a Taesa teria que buscar mais projetos por causa dessa concessão média menor e também para evitar aquele grande baque na sua receita no futuro. E tem esse impasse inicial, que a dívida está bem elevada no momento, e se a Taesa quiser ganhar vários lotes e crescerem na parte de transmissão, isso poderia comprometer a dívida da empresa. Então realmente fica algo estranho da empresa tentar crescer forte e manter esse pagamento de proventos. Outro ponto que acabou impactando a empresa foi esse IGPM negativo que aconteceu recentemente, porque 60% da receita total da Taesa é vinculada ao IGPM, que teve uma deflação recente no início deste ano. Consequentemente,
o próximo reajuste que acontecer para o ciclo 24-25 não acarretará em um grande crescimento na sua receita. E esse ciclo 24 e 25 terá início em julho de 24 até junho de 2025. Então a Taesa não deve apresentar um salto na sua receita, principalmente por causa da deflação do IGPM e também um IPCA bem menor. Fora isso, no momento a Taesa tem pago 10,5% de dividend yield e muito cuidado porque o dividend yield só mostra o passado. Então ele é calculado somando o dividendo mais o JCP que foi pago nos últimos 12 meses, divididos pela cotação atual. Então esse ponto só mostra o passado. Então você tem que olhar para ter noção de quanto a empresa poderá pagar olhando daqui para frente. E olhando para frente, o mercado e o próprio CEO da Taesa espera que esse provento deverá cair por causa de investimentos e também por causa dessa dívida elevada. Então cuidado para não se apegar ao passado e tente acompanhar a empresa e olhar daqui para frente. Outro ponto, recentemente a Taesa anunciou um provento Datacom no dia 3 de maio e outro para o dia 13 de maio de apenas 42 centavos por cada ação, o que foi praticamente metade do que o provento que a empresa costumava anunciar. Então, esse primeiro provento, com a mudança da sua política, já mostrou que a empresa terá um baque no pagamento de proventos. Fora isso, a Taesa costuma anunciar para maio, agosto e novembro de cada ano, além de algum provento para janeiro de cada ano. Então, se a empresa continuar neste ritmo, podemos ter proventos para agosto e novembro deste ano. Aí depois continua para janeiro, maio, agosto e novembro do próximo ano. Então, tem que ter noção do calendário para saber quando a empresa costuma anunciar. Fora isso, a Taesa nunca falhou no quesito pagamento de proventos. É evidente que já aconteceu alguma queda. Por exemplo, de 2014 para 2015, de 2,93 para ação para 1,89, depois subiu para 2,70, depois caiu para 1,77, depois subiu para 2,79, depois caiu para 1,89 e depois com aquele GPM fora da curva, a empresa pagou um provento bem mais elevado, de 3,21, 4,50 e 4,85. E aparentemente a empresa tem voltado para a sua normalidade e o mercado espera por um provento na faixa de 8% em função da cotação atual, o que representaria uns R$ 2,80 a R$ 3,00 de proventos por ação. Então, pessoal, comentamos aí sobre essas notícias da Taesa. Comenta se você é sócio. Em particular, eu possuo a Taesa, mas é uma posição bem pequena da carteira do canal, que hoje só representa 0,4% do portfólio. Lembrando que vocês podem cadastrar sua carteira de forma gratuita no site Investor 10 para ter acesso a vários gráficos, dados e informações sobre a sua carteira. Fora dividendos recebidos e a receber para você ter noção de quanto irá pingar na sua conta olhando para frente. Então, pessoal, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro para ter acesso a quase 400 vídeos exclusivos só para quem for membro. Aí na parte de membros possui vídeos, planilhas com preset, projeções, Telegram, notícias e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E também, se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo e é só preencher esse formulário aqui abaixo que em breve o time entrará em contato com vocês. E com isso, vocês poderão conseguir bons benefícios no BTG, que por sinal é uma das melhores corretoras do país. Aí caso você possa interesse, link aqui abaixo. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.